Um garoto chamado Miyamura é um cara fracassado e sem amigos, que sempre fica quieto como se fosse um NPC, até que de alguma forma, ele faz amizade com a garota mais popular da escola inteira. Tudo começa quando o professor Yasuda diz aos seus alunos para aproveitarem ao máximo as férias de verão, já que eles vão estar estudando provas da faculdade no ano que vem. Ele recomenda a todos irem à praia, e diz que também vai aproveitar as férias depois, mas o aluno chamado Toro, de forma ousada, diz que ninguém vai gostar de ir à praia com o professor, porque ele é muito chato. Quando a aula termina, Yuki diz que Yasuda seria muito mais bonito se ele parasse de falar tanto, e Hori conta que pelo menos ele é um bom professor. Ela então revela que encontrou ele no corredor, e ele cumprimentou ela parecendo até um esquisitão. Yuki revela que um cara de outra escola está querendo o contato dela, mas Hori diz que não, porque se ele não tem coragem de perguntar sozinho, nunca teria chance de chegar perto dela. Toro então recomenda que eles vão até um karaokê, mas Hori diz para eles irem sem ela. Nesse momento, um cara chamado Miyamura passa e entrega o telefone que ela tinha deixado cair. E depois que ele sai, o grupo conta que ele é sempre tão quieto, e imagina que ele deve ser um desses caras esquisitões psicopatas. Elas então perguntam a Toro se ele conhece alguma coisa sobre Miyamura, mas ele é tão ignorante até respondendo uma pergunta simples. Nesse momento, a garota Hori olha para seu celular e corre para casa, fazendo eles se perguntarem se ela recebeu uma ligação de seu namorado secreto. Ao chegar em casa, ela liga o aspirador de pó e começa a limpar. Em seguida, ela busca seu irmãozinho mais novo, chamado Sota, na escola. E a caminho de casa, ela encontra garotas da sua idade planejando coisas divertidas para o verão, enquanto ela apenas fica ocupada cuidando da casa. E depois, enquanto ela estava lavando roupa, Sota chega com sangue saindo do nariz, deixando ela assustada. Enquanto ela cuida dele, o rapaz que trouxe o garotinho para casa decide ir embora, mas Sota agarra sua camisa. A garota Hori então pede que ele fique um pouco mais para que ela possa agradecê-lo por ter cuidado de seu irmãozinho. Depois ele explica que Sota caiu porque um cachorro latiu para ele, mas ele é um garoto inteligente porque rapidamente disse seu nome e endereço, para que assim ele pudesse ajudar. Ele então chama ela pelo nome e diz que está muito impressionado com suas habilidades de dona de casa, o que deixa ela chocada. Ela então pergunta como é que você sabe meu nome, garota? E o rapaz apenas diz, você tá me zoando? Eu sou Miyamura, estamos na mesma turma da escola. E nem preciso dizer que depois disso, ela ficou de boca aberta porque ele tá muito diferente. No dia seguinte, a garota Hori está incrédula e continua encarando Miyamura porque ele é muito diferente fora da escola. E querendo saber mais sobre ele, ela se aproxima do rapaz e convida ele para ir à sua casa de novo, com aquela desculpa de que seu irmãozinho acabou gostando muito dele. Ele promete pegar um livro infantil no caminho, mas Hori diz que não precisa disso tudo. Miyamura fica chocado porque ela ainda está falando com ele, já que tinha certeza de que ela evitaria ele depois de ontem. Hori admite que ficou impressionada no começo, mas depois percebeu que só estava assustada mesmo, então não importava. Quando Miyamura agradece com um sorriso, ela diz para ele se livrar daquele corte de cabelo e daqueles óculos, para finalmente parecer um pouco mais com um cara normal. No entanto, Miyamura diz que ele tem muitos piercings e usa o cabelo para escondê-los, e mais tarde, na casa de Hori, ela descobre que Miyamura não é tão nerd e otaku assim. Sua família tem uma confeitaria, e ele simplesmente usou um alfinete para fazer os piercings há alguns anos atrás. Além disso, ele é muito mal nas provas, enquanto a própria Hori só tira nota 10. Folheando uma revista de mercado, Hori percebe que Miyamura tem olhos bonitos e cílios muito longos. Ela então muda de assunto dizendo que vai ter um desconto na loja e que vai chegar antes das 4 horas para aproveitar a oferta. No entanto, ela foi chamada para ficar na sala após a última aula, então ela forçou Miyamura a fazer o que ela quer. O rapaz então corre desesperado para a loja, pulando a cerca da escola por cima de Yuki, e consegue pegar as compras a tempo. E durante a noite, ele conta para Hori que encontrou Yuki no caminho, mas ela não reconheceu ele porque ele estava sem óculos. E Hori, sem pensar direito, diz que não quer que ninguém mais veja esse lado dele, mas então ela recupera a compostura e sai para buscar algumas bebidas. E para se sentir melhor, Miyamura diz que ele também não quer que os outros vejam ela em sua versão dona de casa. Hori fica nervosa e dá uma porrada na cara dele muito tímida, dizendo para pensar bem antes de falar esse tipo de idiotice. Enquanto ela fica toda vermelhinha, ela se pergunta como Miyamura consegue dizer essas coisas com uma cara tão séria, e começa a chamá-lo de esquisitão várias vezes. Miyamura então explica que, embora ainda goste de vê-la na escola, prefere vê-la de avental, porque por algum motivo, isso desperta um sentimento estranho dentro dele. Dias depois, Miyamura chega desesperado, revelando que a próxima aula de educação física vai ter natação. No começo, Hori não entende porque ele está tão estressado e com medo, mas então Miyamura levanta a camisa, revelando que seu corpo está coberto de tatuagens. Mas então depois eles descobrem que a natação vai ser só para quem quiser participar mesmo. O garoto continua ansioso como se fosse um maluco, e suas preocupações só aumentam. Enquanto conversam na varanda da sala de aula, Toro e também Yuki estão observando de longe, e se perguntam quando foi que esses dois se tornaram tão amigos. E depois que Hori sai, Toro começa a conversar com Miyamura, perguntando assim do nada se ele e Hori estão namorando. Miyamura diz não na mesma hora, falando que eles são apenas amigos e que nunca, jamais seriam um casal. Mas Toro continua curioso e faz mais perguntas, levando Miyamura a provocá-lo perguntando se por acaso ele está afim da garota Hori. E para sua não surpresa, Toro admite que realmente gosta dela, fazendo Miyamura perceber que Toro sempre pareceu tão obcecado por ela durante as aulas. Enquanto ficam pensando sobre quem vai ficar com ela, outro aluno lembra eles de que a aula de educação física está prestes a começar. E no vestiário, Miyamura veste seu uniforme de inverno, em vez da roupa de ginástica, o que deixa Toro confuso. E percebendo sua desconfiança, Miyamura finalmente decide mostrar suas tatuagens para Toro, e faz ele prometer manter isso em segredo. Toro fica chocado no começo, mas logo entendeu porque Miyamura sempre
usou roupas compridas, mesmo quando estava um calor dos infernos. E curioso, Toru decide afastar a franja de Miyamura e fica ainda mais surpreso ao ver vários piercings escondidos. E depois ele pergunta por que Miyamura não aceita esse lado dele, e Miyamura admite que fez as tatuagens e os piercings por impulso, apenas coisas idiotas de adolescentes. A conversa então muda para Rory, e Toru pergunta como Miyamura se aproximou tanto dela. Ele explica que tudo começou quando ele acompanhou o irmão mais novo dela até a sua casa, o que acabou levando eles a passarem mais tempo juntos. E querendo ser sincero, Toru pergunta se está tudo bem para Miyamura ele dar em cima de Rory, mas Miyamura não fica contra, dizendo que a decisão de aceitá-lo será apenas de Rory. E depois, Toru acaba levando uma bela bronca de Yuki por ter faltado na aula, enquanto Miyamura fala super de boa para Rory que ele e Toru tiveram uma conversa. No entanto, enquanto ele caminha na frente, Rory pergunta por que ele está evitando ela, mas Miyamura não consegue se explicar. E antes que ela possa perguntar mais alguma coisa, Toru de repente pede para encontrar Rory depois da escola, e vai embora antes que ela possa responder. Rory planeja buscar Sota, mas Miyamura se oferece para que Toru possa conversar com ela. E naquela tarde, Toru se confessa para Rory no fim da aula, enquanto Miyamura está cuidando do irmãozinho dela. E quando a garota volta, Miyamura se prepara para aceitar que perdeu uma possível namorada, mas aí do nada ela fica muito brava com Miyamura, porque ele disse para Toru que achava que eles dois não seriam um bom casal. Miyamura, pego de surpresa, explica que se considera um tédio e indigno dela. Frustrada, a garota se emociona e dá uma bela de uma bronca nele por pensar essas coisas idiotas sem nem perguntar a ela. Mas aí então, 3 segundos depois, a tristeza dela vira raiva, e ela quebra ele na porrada por ter evitado ela o dia todo. Isso faz o garoto perceber o quanto ela realmente se importa com ele, e ela então conta que deu um fora em Toru. E quando Miyamura diz que Toru é um cara legal, ela recomenda que então ele saia com ele, já que pensa assim. E alguns dias depois, Miyamura está ajudando Rory a carregar as compras, e enquanto eles conversam, ela fica distraída e começa a cantar músicas de anime. O garoto elogia sua voz, mas ela rapidamente para e fica envergonhada, insistindo que só sabe a letra porque seu irmãozinho toca os mesmos CDs sem parar. E naquela tarde, a garota Rory acaba tendo uma visita surpresa de sua mãe, Yuriko. Naquela noite, seu irmãozinho Sota fala animado sobre Miyamura, explicando que ele sempre costuma vir até aqui para passar um tempo. Yuriko fica interessada e pergunta se Miyamura é um cara bonitinho, mas a garota Rory fala que ele parece mais com um vilão sombrio de filmes policiais. Quando Yuriko pergunta seu nome completo, a garota entra em pânico porque nem sabe seu nome direito. No dia seguinte, na escola, Rory fica obcecada em descobrir o primeiro nome de Miyamura, mas se recusa a perguntar diretamente para ele, com medo de que possa parecer um pouco interessada demais. Ela tenta espionar no vestiário, mas toda essa obsessão só faz com que ela seja chamada de esquisita. Naquela tarde, ela até verifica a lista dos melhores alunos, na esperança de encontrar o nome completo dele, mas não consegue sucesso. Quando ela tenta convidar Toru, ele sai correndo imediatamente, enxugando as lágrimas por causa da rejeição. Rory finalmente percebe que se Miyamura se apresentar à sua mãe, ela finalmente poderá saber seu nome completo, então ela convida ele. No dia seguinte, Miyamura visita a casa delas, e Yuriko recebe ele, já que Rory e Sota saíram para fazer compras. Logo depois, o garotinho volta e Yuriko deixa ele aos cuidados de Miyamura, antes de sair para trabalhar. Quando Rory retorna, ela percebe que sua mãe armou para ela, mandando ela sair apenas para ter um tempo a sós com Miyamura. Enquanto estão conversando, Miyamura diz que Yuriko estava chamando ele com muita educação pelo primeiro nome. A garota Rory rapidamente aproveita a chance e pede que ele repita exatamente o que ela disse. Ele percebe que ela está agindo de forma muito estranha, e até provoca ela por estar andando escondida pelo vestiário masculino, perguntando se por acaso ela estava ficando interessada pelos outros caras. E sem outra escolha, ela admite tudo, e Miyamura cai na risada, percebendo que Rory estava agindo igual uma psicopata apenas para saber seu primeiro nome. O rapaz então escreve seu nome completo, Izumi Miyamura, em um pedaço de papel e entrega para ela. Se sentindo vitoriosa, Rory tenta chamá-lo de Izumi, mas imediatamente fica muito nervosa e decide usar apenas o sobrenome mesmo. Ela então pergunta se por acaso ele sabe o primeiro nome dela, apenas para descobrir que ele sempre soube que era Kyoko. Ela se sente decepcionada e fica brava no começo, mas quando Miyamura começa a dar risada, ela fica rindo também. E é com isso, rapaziada, que a gente chega no final da primeira parte desse anime. Quer continuação? Deixa o likezão. Tamo junto, mano. Até a próxima.